Era uma vez, no topo majestoso da montanha do silêncio eterno, onde o vento, como um menestrel invisível, cantava canções tão antigas quanto as estrelas primordiais, erguia-se uma torre. Esta não era uma torre comum, edificada com a rigidez da pedra e a solidez da argamassa. Era uma estrutura sublime, tecida de nuvens solidificadas e raios de lua prateados, que pareciam ter sido cuidadosamente fiados pelos artesãos do cosmos. No pináculo desta construção etérea, repousava o relógio do tempo silencioso, diferente de qualquer cronômetro mundano que marca incessantemente horas, minutos ou segundos. Este relógio media algo infinitamente mais profundo e sutil. Ritmo da paz interior, o compasso do sossego genuíno e a duração inefável do verdadeiro repouso. Suas engrenagens, que se moviam com uma precisão hipnotizante, eram forjadas a partir de suspiros tranquilos, aqueles que escapam de uma alma em profunda serenidade. Seus ponteiros, finos e translúcidos como fios de neblina matinal, avançavam com a lentidão sublime de um sonho que se desdobra suavemente na vastidão da noite. O som que emanava deste relógio místico não era o tic-tac apressado e incessante dos mecanismos terrestres, mas um murmúrio suave e constante, uma melodia quase inaudível, semelhante ao sussurro distante de um rio subterrâneo, fluindo em cavernas ocultas. Diziam que qualquer ser, por mais atormentada que fosse sua alma, que tivesse a rara fortuna de ouvir o relógio do tempo silencioso, mesmo que por um breve e fugaz instante, sentiria suas preocupações escoarem como grãos de areia fina entre os dedos. Uma sensação de leveza e libertação invadia o espírito, promovendo uma quietude profunda. No vale exuberante que se estendia humildemente abaixo da imponente montanha do silêncio, residia um artesão de relógios chamado Ben. Ben era um homem de talento extraordinário, cujas mãos hábeis e mente engenhosa criavam as mais belas e precisas máquinas do tempo. Cada relógio que saía de sua oficina era uma obra-prima de complexidade e funcionalidade, cobiçado por reis e mercadores. Contudo, e ironicamente, Ben estava preso em sua própria teia temporal. Ele nunca conseguia encontrar tempo para si mesmo. Sua mente, incessantemente ativa, era um turbilhão de cálculos, projetos e preocupações com os prazos de entrega. Suas noites eram longas e desassossegantes, povoadas por listas intermináveis de tarefas a cumprir e pela ansiedade de futuros compromissos. O sono, para Ben, era um visitante raro e esquivo, que apenas passava de relance, deixando-o ainda mais exausto. Ben, em suas poucas horas de descanso forçado, ouvia as lendas transmitidas de geração em geração sobre o relógio do tempo silencioso. No entanto, sua mente prática as descartava como meros contos de fadas, invenções para mentes ociosas. Tempo é dinheiro, ele costumava proferir com convicção, não algo etéreo para ser sussurrado em nuvens ou medido por ponteiros de névoa. Ele acreditava firmemente que a produtividade e a pressa eram as virtudes supremas. No entanto, a cada noite insone que passava, a inquietação e o vazio na alma de Ben cresciam, e o brilho característico de seus olhos, outrora tão vívido, diminuía dia após dia. Uma noite em particular, a exaustão física e mental de Ben atingiu um limite insuportável. Após um dia que pareceu não ter fim, uma sensação de desespero por quietude o impulsionou a fazer algo radicalmente diferente. Movido por uma necessidade desesperada de paz, ele decidiu, contra sua própria lógica e ceticismo, embarcar na ascensão à montanha do silêncio. A jornada era árdua, íngreme e envolta na escuridão da noite. O caminho, mal iluminado pela fraca luz da lua, era traiçoeiro, mas à medida que ele subia, passo a passo, uma leve brisa começou a soprar. Do alto,
trazendo consigo um som quase imperceptível. Não era o murmúrio familiar do vento roçando as folhas das árvores, mas um zumbido baixo, uma vibração sutil que parecia emanar do próprio tecido do ar, envolvendo-o e acalmando seus nervos, quando Ben, finalmente, e com grande esforço, alcançou o cume, deparou-se com a visão da torre. Ela não era uma miragem, mas uma realidade que brilhava com uma luz suave e prateada, irradiando uma aura de tranquilidade. No alto dela, imponente e sereno, e de uma beleza indescritível, estava o relógio do tempo silencioso. Seus ponteiros moviam-se com uma lentidão hipnotizante, quase imperceptível, e o murmúrio era ainda mais profundo ali, envolvendo-o completamente, como um abraço invisível, porém tangível, do pura sossego. Era uma melodia que penetrava na alma, desfazendo as amarras da pressa e da ansiedade. Ben sentou-se na base da torre, deixando-se cair sobre o que pareciam ser as nuvens solidificadas que formavam o chão. Ele observava o relógio, não com a mente analítica de um artesão, mas com a quietude de uma criança que descobre um novo brinquedo fascinante. Pela primeira vez em anos, ele não se importava mais com as horas que passavam inexoravelmente, nem com as incontáveis tarefas que o aguardavam no dia seguinte. Ele simplesmente ouvia. O murmúrio rítmico do relógio penetrava em sua mente, suavizando cada pensamento apressado, desfazendo cada nó de preocupação que o oprimia. Era como se o tempo, pela primeira vez em sua longa e estressante vida, estivesse a seu serviço, em vez de ele ser seu escravo. Ben não soube precisar quanto tempo permaneceu ali, absorto na contemplação. Poderiam ter sido apenas alguns minutos, ou talvez horas que se estenderam como séculos. O tempo perdeu seu sentido, parecia uma eternidade de paz. O cansaço que sentia não era mais a exaustão corrosiva da inquietação, mas uma sonolência gentil e acolhedora que o convidava ao descanso. Seus olhos, pesados e cansados, de tanto vigiar, fecaram-se suavemente, e ele se recostou nas nuvens solidificadas da torre, permitindo-se ser levado pelo fluxo do silêncio. Naquela noite, Ben adormeceu um sono que ele não experimentava desde sua mais tenra infância. Um sono profundo e ininterrupto, sem os pesadelos da ansiedade, sem as intermináveis listas mentais de afazeres, apenas a pura e imaculada quietude do relógio do tempo silencioso, embalando o seu descanso. Cada célula de seu corpo e cada fibra de seu ser pareciam relaxar em uníssono, recuperando as energias perdidas em anos de pressa, ao despertar com os primeiros raios dourados do sol. A torre ainda estava ali altiva e serena, mas do relógio havia diminuído para um sussurro quase inaudível, como uma despedida gentil. Ben se sentiu completamente renovado, com uma clareza de mente e uma serenidade que nunca havia experimentado. Uma sensação de leveza e propósito o acompanhava. Ele desceu a montanha com um passo leve e resiliente, levando consigo não apenas a memória, mas o próprio som e a sensação da paz que o relógio do tempo silencioso havia lhe concedido a partir daquele dia. Ben continuou sendo o talentoso e respeitado artesão de relógios, mas sua relação com o tempo havia se transformado. Ele compreendia agora que havia um tempo essencial para o trabalho e a produtividade, mas também um tempo igualmente vital para o repouso e a introspecção. E sempre que a inquietação ou a pressa ameaçavam retornar e turvar a serenidade de sua mente, ele fechava os olhos por um instante e ouvia o murmúrio distante do relógio do tempo silencioso. Esse som, agora um eco permanente em seu coração, lembrava-o de que a verdadeira riqueza da existência não está nas horas que se acumulam, mas nos preciosos momentos de paz que nos permitem simplesmente ser, respirar
e encontrar a harmonia em meio ao fluxo incessante da vida. Ele havia encontrado seu próprio ritmo e, com ele, a fórmula para noites de sono verdadeiramente reparadoras.